Falar pra vocês aqui, viu? Poxa, tava jogando aqui Finding Paradise e, mano, meu Deus do céu, que jogo foi esse? Eu não sei se você conhece a série do To The Moon, são 4 jogos, eu acho que já temos o 5º agora, e são 3 principais, né? O To The Moon é o principal, o primeiro, depois disso vem o Finding Paradise, que é uma continuação direta do To The Moon, e por fim a gente tem o Impostor Factor. E a primeira vez que eu joguei o To The Moon faz muito tempo atrás. O To The Moon é um jogo bem, como posso dizer pra vocês, limitado. Ele foi um jogo que foi produzido por uma pessoa no RPG Maker, e essa pessoa simplesmente queria contar uma história, e não uma história de felicidade, coisa do tipo, mas uma história de amor. E uma história bem triste, pra falar a verdade, viu? E tanto To The Moon, quanto Finding Paradise e o Impostor Factor são conhecidos por serem jogos que fazem você chorar, que fazem você se sentir triste, sabe? Eu não sei se você já assistiu aqueles animes, que nem, por exemplo, Clannad, ou até mesmo Angel Beats, que são animes que são conhecidos por fazer a pessoa sentir grandes emoções. E esses jogos, o foco deles é principalmente você sentir emoções. E quando eu joguei o To The Moon, eu tive uma experiência tão sublime, tão maravilhosa, que eu me tornei fã desse jogo. Tipo, fã mesmo. Até hoje eu lembro dessa experiência que eu tive com o To The Moon. E eu imaginei, cara, Finding Paradise saiu, eu preciso jogar ele. Só que eu não joguei no lançamento porque eu fiquei pensando como esse jogo poderia me afetar psicologicamente. Eu sempre fico pensando, sabe? Tipo, mano, eu quero muito jogar, mas eu sei que eu não tô preparada pra aquilo. Como, por exemplo, ler Monster, que é um mangá que eu adoro, que eu já li há muitos anos atrás, mas que eu gostaria de voltar a ler. Só que era um impacto psicológico tão grande em mim que, sei lá, às vezes eu fico pensando se eu deveria ou quando eu deveria, quando eu me senti bem pra assistir, sabe? E aí, beleza, nesses últimos tempos, né, eu tenho passado por alguns problemas, eu tenho sofrido bastante com a pandemia, né, já falei várias vezes sobre isso aqui com vocês, e eu falei, mano, eu tô pronto pra sentir grandes emoções, eu quero sentir grandes emoções, eu quero lembrar que tem esses lados dentro de mim, eu preciso ver uma história dessa, eu preciso voltar a pisar no chão, a esquecer dessa ansiedade, dessas coisas, então eu falei, vou jogar Finding Paradise. E meu amigo, eu não esperava, eu realmente não esperava que o Finding Paradise fosse me destruir num nível tão profundo quanto esse jogo me devastou. E eu recomendo que vocês joguem Finding Paradise, mas já aviso que se você achou To The Moon pesado, Finding Paradise é muito melhor. Se eu gostei, é muito importante, deixe ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre esses jogos que, na minha opinião, são verdadeiras obras de artes. Cara, vamos lá, o que é o To The Moon, o que é o Finding Paradise e o que é o Impostor Factor? Nesses jogos, basicamente, você tá jogando com 2 cientistas, e esses 2 cientistas fazem parte de uma corporação chamada Sigmund, que no caso é Sigmund Freud, eu imagino. E essa corporação, muito no futuro, desenvolveu formas de entrar nos sonhos das pessoas e modificar os sonhos dessas pessoas. Então, as pessoas contratam a Sigmund quando elas estão no seu leito de morte. Então a pessoa tá já com 60, 70, 80 anos, ela contrata a Sigmund para fazer mudanças na cabeça dela. Então quando ela tá prestes a morrer, os cientistas vão lá e modificam a vida da pessoa, ou pelo menos a percepção que essa pessoa teve da vida. Às vezes a pessoa teve uma vida que ela não se sentiu feliz com ela. Às vezes ela não conquistou o maior sonho dela por qualquer motivo que tenha sido. Então ela contrata a Sigmund para mudar a cabeça dela e fazer com que, sei lá, tudo que ela sempre sonhou tinha se tornado realidade, como se a vida dela tenha se tornado realidade. E o primeiro jogo, To The Moon, né, fala sobre um senhorzinho de idade que tinha sonho de ir à lua. E é uma história tão triste, tão maravilhosa, que eu não quero dar spoilers pra vocês. Sério, jogue To The Moon. To The Moon é maravilhoso e, cara, mano, se você não chorar no final de To The Moon, você não tem coração. Tipo, digita no Google aí, YouTube chorando To The Moon React, você vai ver todo mundo chora nesse jogo. E eu tava indo muito bem no To The Moon até chegar num ponto específico que, putz, mano, eu me desabei. E To The Moon foi uma história romântica, bonita, linda. E isso eu acho que foi o que pesou mais no To The Moon, saca? Parecia um jogo incrível. Mas o Finding Paradise, mano, o Finding Paradise seguindo a mesma pegada do To The Moon, né, os 2 foram contratados novamente, só que dessa vez eles foram contratados pra ajudar um aviador, que basicamente não sabe qual é o sonho dele, e você tem que entrar na mente dele e reviver a vida dele inteira pra você descobrir qual é o sonho desse aviador. E novamente, né, tava tudo correndo muito bem, tava tudo indo muito perfeito, até chegar no final do jogo. E mano, quando chegou no final do jogo, eu não aguentei, eu desabei.
Mano, mas, tipo, sabe, não foi a mesma coisa que aconteceu no To The Moon, porque o To The Moon ele tem uma história bonitinha, e o Finding Paradise também tem uma história bonitinha, mas ele é tão melancólico, ele é tão triste, ele é tão emocionante, ele é tão intenso que você não tanca, mano. E eu juro pra vocês, tinham me dado spoiler do final do jogo, porque eu fiz ele em live, e eu falei, mano, estragou a experiência, porque se eu fosse descobrir isso aqui, esse plot twist, eu ia ter uma experiência melhor, eu ia ficar emocionado. Mas no final das contas eu não fiz isso, eu não tive essa reação, porque alguém me deu um spoiler. Mas quando chegou no final, mesmo sabendo o que ia acontecer, mesmo sabendo de tudo, só o contexto de todo mundo ali, meu irmão do céu, quando eu comecei a ler os textos e traduzir, eu não aguentei, mano, eu não aguentei. Comecei a chorar e chorar e chorar. E me senti muito triste, muito mal por causa daquilo. E eu sei que a expectativa era essa, né? Porque, como eu disse, eu vim jogar esses jogos tristes porque eu queria ter emoções e eu precisava dessas emoções. E eu acho legal como os jogos eles conseguem, de certa forma, despertar certos sentimentos, certas sensações. Como foi o caso do To The Moon, que me despertou vários sentimentos de romance e coisa do tipo. E no caso do Finding Paradise, que me despertou vários sentimentos de tristeza e paradas assim, sabe? E cara, mano, tipo, joguei Death Stranding também. Death Stranding pra mim foi um jogo muito importante, sabe? Porque a gente tava bem naquela época ruim de 2019, final de 2019. Eu precisava desse jogo, começo da pandemia. E Death Stranding, ele, por mais que seja um jogo melancólico, no mundo destruído e coisa do tipo, ele não é um jogo sobre a destruição, sobre o fim da humanidade. Ele é um jogo sobre reconstruir o que tá destruído, sobre recriar esses laços, sabe? E eu sei que muita gente pega e fica entediada com esse tipo de coisa. Fala, dane-se, é só um cara andando pra lá e pra cá. Mas eu acho que é muito mais importante a gente se vincular ao que aquilo quer dizer, a arte que tá atrás daquilo, sabe? E pra mim os jogos sempre foram artes, eu sempre vi os jogos com muito mais coração do que com a história dele ou o que ele tá passando ali, entendeu? O gameplay do Death Stranding é incrível, mas o que fez o jogo ser bom pra mim foi justamente essa ideia de você tá num mundo destruído e você sempre acreditar que as coisas elas podem se reconectar e que você pode reconstruir aquilo e que ainda há esperança e você é essa esperança, sabe? Você é a última esperança pra conseguir refazer tudo. E no caso, essa experiência pra mim foi tão maravilhosa, assim como outras experiências, como do Zelda Breath of the Wild. E são tantos jogos que eu nem consigo dizer pra vocês todos eles, porque são muitas experiências bonitas que a gente tem. E eu realmente gosto muito disso, eu acho muito legal esse tipo de coisa. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês jogarem esses jogos. Jogarem jogos com coração. Não só pra pegar elo, pra metralhar um cara lá e coisa do tipo, mas pra você sentir o que aquele jogo quer dizer, pra sentir o que aquele autor quis passar. E muitas vezes chorar, né? E como eu disse, eu não esperava que o Finding Paradise conseguisse fazer a mesma emoção que o To The Moon fez, ou até mais, porque eu adorei Undertale. Undertale foi o jogo que mudou minha vida, mas não foi a mesma coisa com Deltarune, por mais que eu esperasse que o Deltarune fosse ser um jogo que me mobilizasse. Eu gostei muito da história do Deltarune, eu gostei muito da forma que eles colocaram das músicas, mas não foi o mesmo sentimento que eu tive com o Undertale. Já o Finding Paradise, eles conseguiram fazer despertar um sentimento muito maior do que o primeiro e muito mais triste também, né? Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e a gente se vê depois. Caraca, mano. Chegou a hora com... É um bom tempo. Você não mudou muito. Malditos joguinhos, cara. E de quem é a culpa agora? Ouça, eu queria que estivéssemos em circunstâncias melhores, mas... eu sei. Queria que ainda tivesse tempo pra te contar sobre